tarde, queridos seguidores. Mais um vídeo para vocês, para o meu canal do YouTube, Célia Givartowski, a psicanalista. O tema de hoje é saúde mental. Como você está? Como está a sua saúde mental? Você já parou para pensar no assunto? Alguma vez refletiu se os seus pensamentos, ideias e sentimentos estão em harmonia? Sabe a diferença entre saúde mental e doença ou transtorno mental? Em geral, os termos causam muita confusão. Quando fala em saúde mental, o leigo pensa que está falando de transtorno mental. Mas basta lê-los com cuidado, pois são autoexplicativos. O primeiro refere-se à saúde. Então, saúde mental significa se o meu mental está sadio, se eu tenho saúde mental. Não existe uma definição oficial para o conceito de saúde mental, mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o termo está relacionado com uma pessoa que reage às exigências, desafios, a mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e suas emoções. Diariamente vivenciamos uma série de emoções boas ou ruins, mas que fazem parte de nossa vida, como alegria, felicidade, tristeza, raiva, frustração, satisfação, entre outros. Como nós lidamos com essas emoções é o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. Assim, tê-la ou alcançá-la está muito longe da ausência de transtornos mentais. O desequilíbrio emocional facilita o surgimento de doenças mentais. Podemos dizer que a saúde mental completa, entre tantos fatores, a nossa capacidade, a nossa sensação de bem-estar e harmonia e a nossa habilidade em manejar de forma positiva as adversidades e conflitos, o reconhecimento e respeito dos nossos limites e deficiências. Nossa satisfação em viver, compartilhar e se relacionar com os outros, algo muito maior e anterior ao início dos transtornos mentais. Manter a saúde mental, no entanto, não é tão simples quanto parece, principalmente nos dias de hoje, vivendo no isolamento social, vivendo frente à pandemia do Covid-19, do coronavírus, enfim, medos, cuidados. E tudo isso é uma grande fonte de sofrimento para nós. Porém, ainda mais, o trabalho feito em home office também traz mais sofrimento ainda para as pessoas, porque elas têm que conviver com o cachorro latindo, a criança chorando, o filho pedindo, mãe, eu quero. Enfim, de planejar, organizar o seu horário de trabalho com as atividades domésticas, porque está com as crianças em casa, alguns sem empregada por causa de não haver contágio de ambas as partes. Então, bom tempo de nossas vidas, o nosso emprego, que nem sempre isso é prazeroso e satisfatório. A alta taxa de desemprego no país, a baixa remuneração, más condições de trabalho, falta de planejamento profissional, entre tantos outros, são questões que levam ao aumento significativo de diversos transtornos.
Transtorno mental e doença mental. O uso da palavra transtorno está relacionada com um conceito mais amplo de diagnóstico. Ao falarmos de doença, nós temos as causas, um padrão de sintomas e medidas terapêuticas padronizadas, como, por exemplo, as doenças cardíacas, o diabetes. Quando falamos em transtornos, nos referimos a uma trajetória diagnóstica que varia bastante de pessoa para pessoa, multifatoriais e por diversas formas de tratamento. Não podemos esquecer que no Brasil existe um preconceito, sim, ainda bastante presente na sociedade, começando pelo lugar que a loucura ocupou na história, o louco como alguém a ser afastado, enclausurado, além de não compartilhar da mesma realidade que os demais. Durante bastante tempo, a loucura esteve associada a questões metafísicas de forma negativa. Aquele intangível que está relacionado ao mal, ao descontrole, ao diferente. Hoje em dia, as questões de saúde mental ainda ocupam um lugar bastante nebuloso. Um diabético tem um exame como uma medida glicêmica que prova que ele tem o mesmo vale para as questões cardíacas, para as doenças crônicas. Enquanto que a saúde mental está no corpo e no meio. Muitas vezes é concebida como uma fraqueza do sujeito, algo sobre a qual ele teria condições de atuar e não o faz. Nossa, mas aquele menino tem tudo, por que está deprimido? Depressão é doença mental, é transtorno. Não depende dele querer, dele ter tudo para não ter o problema. Troque a depressão por câncer e veja como fica esquisito aos nossos ouvidos. Nossa, aquele menino tem tudo, por que está com câncer? Veja a diferença, o preconceito. A maioria da sociedade ainda tem dificuldades em reconhecer que é uma doença e ainda ampliar o conceito de doença e de saúde. Não dá mais para serem conceitos antagônicos. Ter saúde não significa necessariamente não ter nenhuma doença. Justamente pelo preconceito e julgamento, as pessoas não querem ser reconhecidas no lugar daqueles que têm transtornos mentais, com o risco de serem vistos como fracos ou descontrolados, algo que vai desde questões morais até as questões éticas. No caso de crianças, então, a família se sente muito culpada e exposta. Vale a pena lembrar que boa parte da população está deprimida e ansiosa com a pandemia do Covid-19, do coronavírus, isolamento social de alguns. Mas não está internada, pois ainda conseguem se submeter ao funcionamento da sociedade e frequentam o trabalho, a escola e outros lugares sem fazer grandes alardes. Combater o preconceito é sempre falar sobre o tema, propor debates e tentar entender que todo mundo tem seu jeito de funcionar, mesmo que seja bastante diferente do jeito do outro, e tentar construir formas de convivências que não afastem quem é diferente, não marginalize essas pessoas.
Na infância, por exemplo, as crianças com autismo, com déficit de atenção, têm bastante dificuldade de inserção nas escolas. Falta da parte de todos um pouco de empatia e flexibilidade para pensar onde encontrarmos o ponto comum entre elas. Não é que essas crianças não aprendem, elas aprendem de outro jeito. Não é que não sabem brincar, elas brincam de outro jeito. Mas a vida corrida não nos dá tempo de aprender o outro jeito de fazer as coisas. No mundo adulto também falta bastante conversa sobre isso. Todo mundo tem que ser muito bom o tempo todo. Tem que ser 100% em tudo. No trabalho, na família, na academia, na escola. Temos que falar mais sobre isso. Temos que nos permitir sofrer quando é preciso. Reconhecer o sofrimento do outro. Não feche os olhos. Não buscar ajuda contribui para o agravamento do estado emocional, o que pode levar a pensamentos suicidas. Diversos são os fatores que podem influenciar negativamente a nossa saúde mental. A saúde mental, como manter ou conquistá-la? Pequenas ações inseridas no cotidiano podem provocar grandes mudanças ao longo do tempo com um impacto positivo no seu corpo e na sua mente. O que você sabe sobre autocuidado? Conhece os seus pilares de nutrição, movimento, atividade física, práticas mente-corpo, espiritualidade, relacionamentos, ambiente físico, contato com a natureza, enfim, são tópicos que podem melhorar a nossa saúde mental. A saúde mental não pode estar desconectada da saúde do corpo, porque saúde é uma só, é um todo. Somos corpo, mente e espírito. E o que você sabe sobre a integratividade e bem-estar? Práticas mente-corpo, como a meditação, o yoga, os mindfulness, tai chi, entre outras, podem auxiliar no foco, facilitando o estado de consciência sobre o que está acontecendo agora, sobre as sensações e necessidades do corpo e, consequentemente, da mente. É possível encontrar este estado de conexão entre outras práticas, como a corrida, escutar boa música, aquela que você gosta, porque quem gosta de música clássica tem que ouvir música clássica, quem gosta de sertanejo tem que ouvir sertanejo, ler um bom livro, algo que realmente lhe traga para o contato consigo mesmo. E se olharmos esse momento de isolamento social, que muita gente se desespera e pira e surta, que os consultórios psiquiátricos e de psicólogos estão lotados, é um momento de estar consigo mesmo, de poder ser continente dos seus próprios conteúdos. Estar em sua casa, o seu lugar de pertença, o seu habitat, as suas origens. Enfim, não é tão horroroso, tão desesperador ficar no isolamento social, desde que tenha saúde mental. E se você não tem saúde mental ou até é portador de transtornos mentais, precisa se tratar, porque senão vai ficar sempre
que nem cachorro correndo atrás do rabo e nunca vai conseguir alcançá-lo. Obrigada, queridos seguidores. Esta era a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje sobre saúde mental e transtornos mentais. Obrigada.